Que a cobertura morta traz diversos benefícios para o solo, disso ninguém tem dúvida. Dentre eles, a retenção de umidade no solo é um dos mais importantes. Mas o que é a cobertura morta? Como é feita? Será que tem algum malefício? Oi, eu sou Israel, aluno do 6º semestre de Agronomia da UFC, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre cobertura morta. A cobertura morta são materiais colocados sobre a superfície do solo para manter a umidade e melhorar a saúde das plantas. A cobertura morta é uma das práticas mais benéficas que um proprietário poderá fazer. Entre esses benefícios estão reduzir a perda de umidade por meio da evaporação, ajudar a controlar a germinação e o crescimento das plantas invasoras, isolar o solo, ou seja, proteger as raízes das temperaturas extremas no inverno e no verão, e entre muitos outros. A cobertura morta pode ser dividida em dois tipos. Primeiro, a orgânica, que é utilizado restos de culturas, folhas velhas e galhos velhos para fazer. E a segunda, que é a inorgânica, onde você utiliza pedras e cascalhos, por exemplo. Porém, para a horta, essa cobertura inorgânica não é tão vantajosa, visto que esse material ele vai se misturar com a terra e não vai impedir eficientemente o crescimento de plantas daninhas, por exemplo. A cobertura pode ser adicionada de duas formas principais: colocada posteriormente à plantação, quando junta-se os restos vegetais em um montinho para decompor e adicionar nas culturas depois, e também pode ser naturalmente, com os restos de culturas ou folhas de árvores mais altas que caem, formando a serrapilheira do solo. A decomposição desses restos vegetais também ajuda na restauração do solo. Essa área aqui que vocês podem ver era muito utilizada pelos alunos da fitotecnia para realização dos seus experimentos. Porém, pelo grande teor de areia que se encontra no solo, esses experimentos se tornaram inviáveis. Aí a área foi deixada um pouquinho em pousio para que haja o acúmulo da matéria orgânica. E como vocês podem ver, ó, em comparação com a areia, essa aqui já está um pouco mais escuro, o que mostra que está acontecendo esse acúmulo de matéria orgânica. E no período chuvoso, essa área aqui é utilizada também para a plantação de culturas como, por exemplo, o milho. Como já dizia aquele velho ditado popular, tudo demais é veneno, e o excesso de cobertura morta também pode trazer alguns malefícios para a plantação. Entre eles, em solos úmidos, a cobertura morta de grande espessura na zona das raízes, o que poderá estressar a planta e causar apodrecimento da raiz. Algumas coberturas mortas também podem alterar o pH do solo, liberando toxinas e causando uma deficiência nutricional, entre diversos outros problemas. Ou seja, é importante conhecer o tipo de cobertura morta que você está usando. Agora, para mostrar um pouco mais sobre o funcionamento dessa prática de cobertura morta, eu vou mostrar alguns resultados retirados de um artigo científico. No artigo, uso de cobertura morta vegetal no controle da umidade e temperatura do solo, na incidência de plantas invasoras e na produção de cenoura em cultivo de verão, do pesquisador da Embrapa Francisco Vilela Rezende e dos professores da Unimar Luciano Soares, Paulo Sérgio Rabelo e Ronan Gualbert, mostrou que os cultivos com cobertura, tanto na produção quanto na umidade do solo, teve um aumento que diferiu-se dos que não tinham cobertura, e houve uma redução das plantas daninhas no cultivo com cobertura morta. Ou seja, a cobertura morta é uma prática que traz diversas vantagens para o cultivo agrícola. Porém, é importante conhecê-la para não usar em excesso ou usar um material diferente do necessitado por sua plantação. Então foi isso o vídeo, espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre cobertura morta. Obrigado e tchau!